cuidar de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada. Peraí, gente. Deu valor, mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além. Como que tá aí, gente? Tá ouvindo bem aí? Pai, vai entrando aí, gente, vai compartilhando a live aí para as pessoas que não estão no meu Facebook também ver essa mensagem. Compartilhe aí com seus amigos. Compartilhe aí que você também vai estar levando a palavra a paz, Pastor Júnior, a paz Jennifer, paz a todos. Boa noite a todos. Tá tudo certo? Glória a Deus. Meu esposo, meu amor. Então, gente, boa noite. Como todos sabem, né? Nós estamos assim, sem ter a oportunidade de fazer o culto no domingo à noite, né? E por esse motivo nós estamos aqui fazendo essa transmissão dessa palavra através das redes sociais, né? Que a gente assim agradece a Deus porque temos esse escape, né? Que é as redes sociais para estar falando a palavra do Senhor. E você também pode ser alguém que anuncia a palavra nessa noite, aí compartilhando. Compartilha nas suas redes sociais, porque talvez você tenha alguém que eu não tenho no meu Facebook e Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar essa palavra aos nossos corações nessa noite. Então, se você puder aí, compartilhe aí no WhatsApp, nos grupos, no seu Facebook, tá bom? E eu quero convidar você a ler a palavra nessa noite, a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 24. Abre aí a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 24, e nós vamos ler essa palavra do Senhor maravilhosa aqui, que o Senhor falou no meu coração, e eu tenho certeza que vai falar no seu coração também, porque quando Deus ele fala para nós levar uma palavra, é porque ele já tem todo um propósito para falar com a igreja dele esparramado na terra, por todos os lados, né? Então, aqui em Lucas capítulo 4, antes da gente orar, vamos ler a palavra que diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra removida do sepulcro. Amém? Eu quero só que você agora, onde você está aí, inclina aí a sua cabeça, feche os seus olhos, se você puder, fique de joelho, fale com Deus agora, tira esse momento e pede para o Senhor Espírito Santo falar no seu coração, porque quem revela a palavra é o Espírito Santo aos nossos corações. Eu quero convidar você nessa noite para ter um momento com o nosso Deus, né? Tirar um momentinho aí para falar com o Senhor. Pai querido, nós apresentamos, meu Deus, nessa noite, meu Pai, a vida de cada um dos teus filhos que está ouvindo essa palavra, cada um dos teus filhos, meu Pai, que talvez tenha necessidade, Senhor, dessa palavra, assim como eu, meu Deus, nessa noite, Senhor, eu sei que o Senhor vai falar conosco, que o teu Espírito Santo venha, Senhor Jesus, trazer, ó Pai, o consolo aonde precisa
consolação. Que o Senhor venha falar, ó Pai, no profundo dos nossos corações nessa noite. Muda, Senhor, aonde há necessidade e transforma, meu Pai, aonde há precisão, ó Pai querido, de transformação. Em nome de Jesus, Pai, nós não somos nada sem a Tua presença. Espírito Santo, seja conosco, meu Pai. E usa nossas vidas nessa noite, ó Pai, para revelar a Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, nós já Te louvamos e agradecemos por esse momento. Amém. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Eu quero falar sobre esses 3 dias muitíssimo importantes nas nossas vidas. Eu estava fazendo um estudo sobre a morte e a ressurreição de Jesus, sobre a sexta-feira, sobre o sábado e sobre o domingo, que foi muitíssimo importante esses 3 dias para nossas vidas. Eu ouso dizer que esses 3 dias, ele foi os 3 dias mais importantes na vida da humanidade. Por que esses 3 dias, no meu ponto de vista, foi os 3 dias mais importantes na vida de todo o mundo? Porque nesse primeiro dia, nessa sexta-feira que Jesus ele foi levado até aquela cruz, que Jesus, antes mesmo de chegar àquela cruz, ele sofreu todo tipo de sofrimento que um homem pode sentir, né? Todo tipo de dor que uma pessoa pode sentir. Nós não estamos falando aqui de alguém que veio livre de sofrer aquelas dores, né? Que a gente sofre, que eu sofro, que você, que qualquer outro homem. Esse homem que foi até aquela cruz, esse homem chamado Jesus que foi até aquela cruz, ele se entregou até aquela cruz. Ele não foi ali obrigado até aquela cruz, ele foi ali para cumprir tudo aquilo que o Pai tinha prometido. Ele tinha prometido que nasceria o Salvador da humanidade, aquele que vinha tirar o pecado do mundo, aquele que ia tirar o pecado do mundo. Aí quando nós olhamos para essa sexta-feira de desespero, essa sexta-feira de dor, essa sexta-feira de sofrimento, essa sexta-feira que foi assim, culminou na grande libertação verdadeira para o homem. Nós olhamos para essa sexta-feira e a gente vê que foi uma sexta-feira, não foi uma qualquer sexta-feira, porque nessa sexta-feira aquele homem foi até aquela cruz, ele sofreu todos os tipos de dores, todo tipo de sofrimento ele sofreu ali. Ele foi humilhado, ele foi furado, ele sofreu todo tipo de angústia naquele dia. Foi um dia que eu acredito assim que a humanidade começou a olhar, aquele povo começou a olhar para Jesus e falar: mas o que está acontecendo nessa sexta-feira? Essa sexta-feira não era para ser uma sexta-feira de vitória, uma sexta-feira que ele ia chegar diante daquele povo. Eu fico pensando, imaginando que aquelas pessoas que viu Jesus Cristo indo até aquela cruz e sendo chicoteado, sendo moído aqueles homens da lei, aqueles homens que no nosso parecer era para que eles estivessem ali defendendo Jesus naquele momento, mas eles foram os primeiros a dizer que Jesus era para ser crucificado naquela sexta-feira. Então, olhando para aquelas pessoas, eu imagino o seguinte, que eles poderiam estar ali até dizendo assim: ué, mas o que está acontecendo? Não é para ele sair agora desse povo, fazer com que todos sejam exterminados agora? Jesus é aquele que tinha ressuscitado a Lázaro. Jesus é aquele que tinha curado, libertado, transformado muitas pessoas, tirado pessoas da escravidão. E naquele momento, talvez a expectativa daqueles homens que estavam ali, vendo, seguidores de Jesus, olhando para Jesus ali, eu acredito assim que no coração deles, eles estavam esperando a qualquer momento naquela sexta-feira, Jesus fazer assim num passe de mágica, derrubar todos e
e acabar com todos aqueles que estavam ali perto, ou talvez abrir os olhos deles para que eles parassem de fazer todo aquele mal que eles estavam fazendo, mas não. Naquela sexta-feira, Jesus, ele não abriu a boca dele, ele ficou em silêncio, ele se entregou até aquela cruz. A palavra do Senhor aqui diz que ele se entregou. Se você ler aqui Lucas capítulo 23 inteiro e o 24, você vai entender que Jesus, ele se entregou, ele ficou quietinho, caladinho até aquela cruz. Ele não falou nem em um momento, ele não disse nada, que ele não era, que ele não era para estar naquele lugar, que ele não queria estar naquela cruz, que ele estava sendo obrigado a ir até aquela cruz, e em nenhum momento você vê ele fazer aquilo. Então eu fico imaginando que o que aqueles homens estavam ali pensando quando Jesus estava sendo chicoteado, quando Jesus estava sendo humilhado, quando ele estava sendo esbofeteado. Foi grande demais aquela dor. Eu imagino como que Deus não estava olhando para o filho dele todo aquele sofrimento, sendo que Deus, como é todo poderoso, ele poderia dar, num estralar de dedo, ele poderia parar toda aquela dor, mas ele não, ele optou em sofrer aquela dor, em ver o próprio filho dele indo até aquela cruz. Para quê? Por quê? Para que esse grande amor dele se revelasse através da cruz de Jesus. Eu olho para a cruz de Jesus e eu vejo que naquele momento que Jesus foi até aquela cruz, foi o momento da grande revelação do amor de Deus para com a humanidade. Então, eu fiquei olhando nessa palavra e tentando entender a sexta-feira, o sábado e o domingo. E eu comecei a analisar o que Deus estava ali, por que precisou de 3 dias, porque Deus ele colocou 3 dias. E eu vi ali que Jesus ele ficou aquela sexta-feira sendo sofrendo todo tipo de humilhação, todo tipo de angústia, todo tipo de sofrimento, para que nesses 3 dias Jesus ele se revelasse de uma forma diferente. Porque no primeiro dia Jesus ele veio como aquele que tomasse todas as nossas dores, igual está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 4. Se você ler o 53 inteiro, você vai ver lá que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que era para vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, veio sobre Jesus Cristo. E naquele exato momento, na sexta-feira, foi no momento que veio todos os nossos pecados sobre Jesus naquela cruz. A sexta-feira veio para que Jesus fizesse como se ele fosse um aspirador de pó, como se ele tirasse o direito de Satanás nos acusar pelos nossos pecados. Na sexta-feira aconteceu exatamente isso. Os pecados da humanidade, o pecado da humanidade veio até Jesus, e através desse ato de amor do nosso Deus, os nossos pecados hoje, se eu decidir através da sexta-feira, daquela sexta-feira tão importante que foi a sexta-feira que Jesus foi até aquela cruz, através desse ato de Jesus, nós hoje temos o direito de dizer que verdadeiramente nós estamos livres. Talvez você diz assim: ah, pastora, mas como assim se nós estamos livres, sendo que tantas coisas estão acontecendo, tantos com quem vai à igreja, quanto com aqueles que não vão na igreja? Queridos, quando Jesus ele veio aqui até aquela cruz, nessa sexta-feira tão importante que nós estamos falando hoje, Jesus ele não veio ali para me dar imortalidade. Jesus não veio falar assim: ó, eu vim nessa cruz para você ser imortal, para você não morrer mais, para você não sentir nada mais. Não. Você sabe qual que é a grande diferença de você confiar em Deus e estar com essa proteção sobre a sua vida? Sabe qual que é a diferença? Que ele promete uma coisa para nós. Através da cruz do Calvário, nós temos o direito de uma vida eterna. Isso não tira
a nossa... não é uma imunidade aqui na Terra, que nós não vamos passar pelo que todo mundo vai passar. Talvez aí onde você está, você pode dizer assim, olha, essa sexta-feira para mim ainda não chegou. Eu quero dizer para você que essa sexta-feira já passou. E Jesus Cristo já te deu o direito para você tomar posse dessa sexta-feira na sua vida. Qual que é o direito que eu tenho? Que eu tenho? É o direito que foi pago lá naquela cruz, naquela sexta-feira. Jesus, ele foi lá e deixou todo o seu sangue naquela cruz. O sangue de um homem. Não foi um sangue de um Deus que não sentia dor nem não. Ele sentia as mesmas dores que nós sentimos hoje. Porém, ele decidiu entregar-se a si mesmo para que eu e você pudéssemos ter o direito da vida eterna, de uma cura interior, de uma cura exterior também, de uma cura que nos conduz à vida eterna. E esse foi o motivo que Jesus veio até aquela cruz, para nos dar uma cura que ninguém pode dar. Ele veio trazer uma paz para nós que ninguém pode nos dar. A paz que Jesus dá, ela excede todo o entendimento humano. A paz que quem serve, quem faz a vontade de Deus, independente da placa da igreja, é uma paz que excede o entendimento humano. Querido, querida, quando o Senhor fala de uma paz que excede todo o entendimento humano, é algo que o homem não consegue dar. É algo que ninguém consegue explicar. Amém? Então, quando eu olho para essa sexta-feira, eu entendo que foi algo tão importante nas nossas vidas que talvez nós não tomamos conta disso. A humanidade não entende isso. Talvez eu não entendi isso até hoje, claramente, dessa sexta-feira, a grandeza que foi na minha vida. Amém? Então, aí eu vou dizer assim, mas essa sexta-feira, para a minha vida, eu acredito que ela está localizada em Isaías. Lá quando o profeta Isaías fala que ele verdadeiramente, queridos, nós estamos falando de um profeta que estava... antes de Jesus Cristo. Não estou aqui falando de depois que tudo aconteceu, alguém escreveu, não. Eu estou falando de uma revelação de Deus, que Deus deixou na palavra dele, escrita pelo profeta Isaías. Isaías, capítulo 53, ele fala bem assim, que verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores. Quais são essas dores? Ele diz todas as nossas dores, tanto física como espiritual, como da mente, do corpo, da alma, todos os tipos de dores que você imaginar. Talvez você hoje está sentindo uma dor que ninguém consegue ver. Eu quero dizer para você que essa dor, Jesus Cristo, ele levou sobre si na cruz do Calvário. Amém? Aquela cruz, ela não foi por um acaso, não foi porque Deus queria deixar algo ali, um marco ali, alguma coisa para alguém lembrar. Ele não, ele permitiu que Jesus viesse até aquela cruz para morrer pelos meus pecados. Ele ficou naquela cruz na sexta-feira, porque Deus, ele é muito organizado. Na sexta-feira Jesus ficou naquela cruz, mas no sábado aconteceu a grande alegria para toda a humanidade. Amém? Qual que foi a grande alegria? Você pode dizer, mas foi o dia de luto, porque no sábado Jesus ele estava morto. Jesus ele estava ali no sepulcro, Jesus ele estava ali enterrado, Jesus ainda não tinha sido ressuscitado. Eu quero dizer para você que muitas das vezes nós como homem precisamos sentir o luto dentro de nós, para nós entender o valor da vida. Jesus ele passou o sábado ali dentro daquele sepulcro. Jesus ele morreu na sexta-feira, né? Ele morreu na sexta-feira, só que no sábado ele estava ali naquele momento esperando. Eu acredito, sabe o quê? Que Jesus, naquele momento que ele estava ali dentro do sepulcro, ele estava ali ainda assim, falando bem assim, eu sei que Deus ele conhece todas as coisas.
Jesus, ele conhece o nosso presente, o nosso futuro, o nosso passado, ele sabe de tudo. Jesus, ele é onipotente, onisciente, ele é tudo. Só que eu acredito que lá no fundo, como Deus deixou o direito de nós termos o livre-arbítrio, a decisão, eu acredito que ele falou, vai que um deles, pelo menos um deles, vão lembrar que eu disse assim, que eu iria, precisaria desses 3 dias, com 3 dias eu iria voltar de novo para essa terra, que eu ia ressuscitar. Eu estou só aqui em luto nesse sábado para eu ver se realmente o que eu preguei para eles está surtindo efeito hoje. Queridos, Jesus, nesse sábado, foi o dia de luto. Luto para aqueles que conheciam Jesus. Lutos para aqueles que sabiam do que Jesus tinha feito. Só que no meu coração eu entendo o seguinte, que nós como homem, nós precisamos de um dia de luto das nossas vidas para nós reconhecermos o que Deus tem feito nas nossas vidas. Quando tudo está muito bem, muitas pessoas não conseguem entender o que Deus tem feito na vida delas. Muitas pessoas, ela precisa de sentir dor para ela reconhecer a grandeza de Deus nos momentos de paz e de alegria na vida delas. E Jesus, nesse sábado, o mundo estava de luto. Tudo estava escuro, tudo estava... eu imagino ali os discípulos, como que eles não ficou, como que agora nós vamos fazer? E agora, queridos, Jesus, ele andou com os discípulos. Ele andava com os discípulos e ainda assim os discípulos ainda tinham aquela dúvida, poxa, agora o mestre morreu, e eles não lembravam que ele falava assim, ó, é necessário que eu vá até aquela cruz. Jesus, ele não falou para eles por meias palavras, Jesus falou claramente, a palavra de Jesus era muito clara com eles. Então, naquele momento ali, no sábado do luto de Jesus, ele já tinha tudo falado para os seus discípulos, e hoje não é diferente. O que está acontecendo no nosso país, no mundo inteiro, não é diferente do que já aconteceu na palavra do Antigo Testamento, no que tem acontecido até hoje, no Novo Testamento também, que ele falou que tudo isso que está acontecendo iria acontecer. A humanidade ia passar por tudo que nós estamos passando hoje, mas ainda assim, nós com a nossa incredulidade, muitas das vezes, nós deixamos de acreditar e de rever a palavra do Senhor e reconhecer que verdadeiramente tudo aquilo que está escrito, Jesus, ele já tinha falado para nós. Jesus, ele já deixou na Bíblia. A Bíblia é a própria revelação da palavra. Amém? A palavra é o próprio Deus falando conosco. Então eu olho para o sábado aqui. Esse sábado foi um sábado de luto para aqueles que não tinham entendido a verdadeira mensagem de Deus, a verdadeira mensagem do próprio Deus, que era Jesus Cristo andando aqui na terra com eles. Então eu olho para esse dia de luto deles e fico imaginando hoje as nossas vidas. Talvez aconteçam algumas coisas nas nossas vidas com quem está perto de nós, ou até nas nossas próprias vidas, que a gente começa a esquecer das promessas de Deus nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que Jesus, nesse dia de luto, talvez você diz, pastor, eu não estou de luto, ninguém da minha casa foi embora, ninguém morreu da minha casa. Eu estou dizendo para você que talvez você está passando por uma situação que talvez não é um luto de morte, mas é um luto interior, é algo que você precisa, é uma ajuda, um socorro de Deus que você precisa. Eu quero dizer para você, lembre da promessa do Senhor, creia nas promessas do Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, diz assim, que se você crer com seu coração e confessar com a sua boca, você já recebe as promessas de Deus sobre a sua vida. Qual que é a promessa que Deus, maior promessa que Deus tem para nossas vidas? É a vida eterna. Pastora, mas a senhora não está preocupada? Queridos, eu estou preocupada sim com tudo que está acontecendo no mundo. Eu não sou uma pessoa
imune do que está acontecendo. Eu sei que nós estamos hoje aqui falando a palavra. Amanhã talvez nós poderíamos não estar mais aqui nessa terra, mas eu quero deixar falado aqui para você nessa noite, que quando Deus ele enviou Jesus Cristo até aquela cruz, Jesus ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele passou por todas as coisas que o homem, ele comeu, ele bebeu, ele trabalhou nessa terra, e ele quis ir até aquela cruz. Ele não foi obrigado até aquela cruz. Ele morreu, ele foi crucificado, ele foi humilhado, para que nós pudéssemos tomar posse de uma vida que hoje talvez você tenha ela aí, e talvez não se deu conta ainda dessa vida. Quando ele fala em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Credes que eu vou preparar na casa do meu pai há muitas moradas. Querido, você já parou para pensar que ele não ofereceu para você uma casa longe do seu pai? Ele não ofereceu uma casa longe do seu pai. Ele disse assim: na casa de meu pai quartos, são suítes que Deus tem para você morar. Essa promessa de salvação, querido, só tem ela quem aceitar que Jesus Cristo ele foi até aquela cruz. Ele passou o sábado aqui, ele passou o sábado aqui esperando um momento aqui para que tudo acontecesse da forma que Deus tinha deixado, planejado. Os planos de Deus estavam se cumprindo. Jesus ele poderia sair daquela cruz e sair andando nas nuvens e exterminar toda a terra se ele quisesse, mas o amor de Deus foi revelado através daquela linda posição de Jesus Cristo, que ia até aquela cruz e se esvaziar de si mesmo, para que nós pudéssemos ter o direito de ir morar nessa linda casa que Deus foi preparar para nós. Ele falou bem assim, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e se eu for, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Gente, vocês entendem o que Deus fez? Vocês entendem a grandeza do nosso Deus? Ele veio, entregou um filho dele, o único, unigênito dele, para que esse filho dele fosse como se fosse uma semente, para que essa semente se multiplicasse e hoje pudéssemos estar todos nós aqui com direito de receber Jesus Cristo na nossa vida e ter uma vida eterna ao lado do nosso Pai. Imagina que essa vida eterna que Deus prometeu para mim e para você é uma promessa que não foi um homem que fez, um homem que pode mentir, um homem que pode voltar atrás. Foi aquele que não volte atrás, que não volta atrás. Foi o Todo-Poderoso que prometeu. E nesse dia de luto, talvez você está passando por um dia de luto, eu quero dizer para você: levanta a sua cabeça, porque as promessas de Deus, ela vai cumprir na sua vida, independente do luto que você está passando agora, independente de tudo que está acontecendo. As promessas de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele prometeu para sua casa, para sua família. Pastora, mas tantas coisas aconteceram na minha vida. Eu quero dizer para você que o sábado do Senhor, ele é o dia de você estar de luto. Talvez falando, eu estou só esperando o domingo que já vai acontecer na minha vida. O domingo já vai amanhecer. Queridos, o domingo é como se fosse aquele dia que você está esperando há muito tempo uma promessa de Deus acontecer na sua vida. É esse domingo que Deus quer trazer para a sua vida. A palavra dele diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você diz, eu nunca vi essa alegria igual muita gente fala, como tantas pessoas falam aí. Que alegria é essa? Eu quero dizer para você que a alegria dele é quando você tem força. Então esse dia vai acontecer, amém? Talvez ali naquele sábado os seguidores de Jesus perguntavam, né? Uai, mas cadê? O que está acontecendo? Será que a história acabou? Será que os planos de Deus terminou em morte? Imagina as pessoas ali, os especuladores, né?
aquelas pessoas que ficam especulando, fofocando, conversando aquilo que nem deve, conversando fiado, talvez estava dizendo assim, talvez até dando gargalhada, dizendo, os planos de Deus terminou em morte. Essa história terminou em morte, em planos, em plantos, em dor. O plano de Deus terminou na pior morte que existia, que foi uma morte de cruz. Talvez está acontecendo algo na sua vida que muitos podem dizer assim, olha o que é que deu, vai terminar em morte. Olha os planos dele, abriu uma empresa e já fechou, está fechando, não está dando em nada. Olha lá, o filho dele estão assim, olha o que está acontecendo com a família dele e dela. Olha o que está acontecendo, eu quero dizer para você, meu querido, que a última palavra vem de Deus. Quando Deus ele prometeu para sua casa, uma promessa que Deus faz, ela não volta atrás. Deus ele não volta atrás nas promessas dele. A única pessoa que pode fazer as promessas de Deus parar na sua vida é você mesmo. É só se você não quiser. As promessas de Deus, ela vai cumprir na vida da humanidade, independente de quem mora perto da sua casa, independente do que a sua família diz, independente do que os especuladores falam. A morte pode ser para muitos, mas a ressurreição, quem vai ver é aquele que permanecer firme. É aqueles que permanecer firme no Senhor, aqueles que permanecer firmes na palavra. Esses vão reconhecer e vão ver as promessas de Deus cumprindo na vida deles, independente do que aconteceu. Pastora, mas eu estou doente, estou até com Covid. Eu quero dizer para você que a morte não é o fim. A morte não é o fim para aquele que crê no nome de Jesus. Mas e muitos que morreram aí? Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, a morte não é o fim. Ei, a morte não é o fim. Quem disse isso foi o dono da vida, foi a luz do mundo, amém? O universo inteiro talvez pode estar olhando para a sua vida e dizendo assim, mas esse sábado dele ou dela é o verdadeiro luto. E aí Jesus ele olha para você, ele disse, sabe o que é para você? Ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Eu que pego nas suas mãos e te levanto da onde você caiu. A própria palavra diz assim, querido, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Amém? Então se o levantar é do Deus Todo-Poderoso, por que nós temos que temer? Por que você tem que temer? Eu tenho que me cuidar de tudo que está acontecendo? Lógico. Nós não estamos imunes, nós não estamos livres de nada que acontece nesse mundo. Mas eu quero dizer para você, se você hoje tomar uma decisão, esse luto pode terminar num domingo de alegria na sua vida. O domingo de Páscoa pode acontecer na sua vida. O domingo maravilhoso pode acontecer na sua vida. Sabe como que esse domingo pode acontecer na sua vida, meu querido, minha querida? É com uma decisão sua. Só basta uma decisão do homem para que esse luto, esse sábado de luto, esse sábado de espera possa acontecer na sua vida. Talvez o maior luto do homem não é o luto que acontece através de uma morte, mas é o luto interior. O luto que as pessoas conspiram. Os homens conspiram, os próprios homens conspiram uns contra os outros. O maior luto na vida de um homem, eu acredito que não é nem o reino espiritual do mal, não é nem Satanás e os demônios, mas a luta maior que a gente vê hoje é uns lutando contra os outros. Cadê o amor que Jesus ele pregou indo até aquela cruz na sexta-feira? O amor que Jesus deixou de exemplo para nós foi o amor que Deus ensinou. Foi o amor de se entregar a si mesmo. Talvez se diminuir para que o outro apareça. E muitas pessoas não conseguem isso. Talvez nós mesmos, eu não consigo, muitas das vezes, deixar com que o outro cresça e que eu me diminua um pouco. Muitas das vezes nós somos soberbos naquilo que nós falamos. Muitas das vezes nós não amamos as pessoas como a palavra de Deus nos ensina a amar.
Jesus, ele falou bem assim, que nós temos que amar um ao outro. Ele deu a grande prova naquela cruz do Calvário, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui vivos. Talvez quantas pessoas que não já foi embora perto de você, e você está aí vivo, viva, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para aproveitar as coisas boas que tem nessa terra. Deus, ele tem cuidado da sua casa, da sua família. Então, aqueles espectadores que estavam ali, olhando para Jesus, né, na sexta-feira, Jesus, ele está lá naquela cruz, ele foi furado, ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi pisoteado, ele teve que carregar um peso que ele não conseguia nem se levantar com tanto peso que tinha nas costas dele, ele foi humilhado. Mas, se ele quisesse, ele podia ter saído daquela cruz. Mas o amor de Deus não tinha sido revelado tão grandemente como foi através daquela morte. Talvez os espectadores começaram a olhar e dizer assim, eu não falei? Os planos de Deus, caiu por terra. Os planos de Deus parou, porque ele terminou em morte. Não sabia eles que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados com a voz do homem e nem de ninguém. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não esqueça isso que eu vou te dizer. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se hoje Deus tem falado para você que os planos dele não vai ser frustrado na sua casa, não vai ser parado, ninguém vai parar os planos dele na sua casa, na sua família. Toma posse hoje desses planos que Deus tem para você. Ele fala assim que eu tenho planos para a sua vida diferente do seu, planos de paz. Ele tem planos de paz para a sua vida. Ele é um Deus de amor, um Deus que o amor dele não pode ser comparado a ninguém. O amor de Deus, querido, não se compara a nada nessa terra. Então esses 3 dias foram os 3 dias cruciais para o homem. Foram os 3 dias muitíssimo importantes, amém? Porque na sexta-feira ele veio e pegou tudo aquilo que era para condenar o homem. Verdadeiramente ele tomou sobre si. No sábado ele teve um dia de descanso, um dia de luto, um dia de espera. E quando foi no domingo, ele levantou a bandeira da vitória. Quando nós olhamos aqui na palavra em Lucas capítulo 24, a gente olha aqui que aquelas mulheres foram até o sepulcro, elas foram lá na esperança, não de porque Jesus tinha saído de lá. Elas foram até aquele sepulcro na esperança de achar o corpo daquele homem que andou com elas, aquele homem que fez milagre, mas não saiu daquela cruz. Elas foram até aquele sepulcro para ungir Jesus, para passar um perfume no corpo de Jesus, como era de costume naquele tempo. Elas chegaram até aquele sepulcro e foi o momento que elas bateu de frente com a grande vitória que salvaria o mundo, que era o poder de Jesus Cristo que tinha se manifestado naquele lugar. Eu imagino que naquele momento que Jesus ele saiu daquele sepulcro, aquela pedra se removeu de lá. Eu imagino que naquele momento foi o momento mais lindo que deve de ter acontecido nessa terra. Foi um momento maravilhoso, sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele saiu daquele lugar, ele optou estar ali naquele momento, naquele sábado, mas no domingo ele saiu lá com a bandeira da vitória, ele saiu com a chave da nossa vitória, aquilo que talvez os espectadores estavam falando, acabou o projeto de Deus acabou ali, no sepulcro, na morte de Jesus, no fim de Jesus, mas eles não sabiam que Deus, ele tinha a vida eterna para manifestar através de Jesus Cristo no domingo de Páscoa. Amém?
Jesus, ele, naquele domingo ali, ele concluiu aquele terceiro dia ali com a vitória que hoje eu e você nós temos. Toma posse dessa vitória aí na sua casa, na sua família, na sua vida. Não interessa o que está acontecendo. Talvez você diz assim, ó, pastora, a senhora está falando assim porque a senhora não conhece a minha vida. Meu querido, não fique aí chorando as pitangas aí nos cantos da sua casa. Não fica aí se lamentando, não. Levanta a sua cabeça e começa a falar com Deus e tomar posse da sua vitória. Ah, pastora, mas e se acontecer que alguma coisa de ruim vir sobre a minha vida? Queridos, a palavra de Deus diz assim, ó, Paulo, ele falou assim, ó, viver para mim aqui é só um momento muito gostoso, muito bom, vou usufruir daquilo que Deus deixou, eu vou participar das coisas boas, porque ele falou que eu iria participar do melhor dessa terra, mas se eu for embora dessa terra, vai ser um lucro muito grande para mim, vai ser um ganho muito maior, porque Deus, ele prometeu vida e vida em abundância, não foi só aqui na terra e nem só lá no céu, não. Da mesma forma que eu estiver aqui, lá no céu também eu tenho uma vida em abundância, eu tenho um lugar preparado. Em João capítulo 14 está escrito que ele foi preparar, e eu creio na palavra dele. Eu sei que morrer em Cristo é lucro para o homem, amém? Por se não fosse assim, ele não tinha deixado escrito, amém? Então talvez o domingo não amanheceu na sua casa, espere tranquilo, fica em paz, porque esse domingo já vai acontecer na sua vida, queridos. Esse domingo ele vai acontecer porque Deus, ele não volta atrás na palavra dele. O domingo vai amanhecer e todos vão ter que ver que a porta da eternidade está aberta para aquele que permanece firme. Sabe o que aconteceu no domingo? A vida eterna passou a ser um direito meu e seu, através da ressurreição, da vida que brilhou. Queridos, a ressurreição de Jesus foi um grande acontecimento nessa terra. Talvez nós falamos hoje, e muitos não entendem a grandeza que é isso. Você entendeu que Jesus, ele foi até aquela cruz, ele optou a ir até aquela cruz por mim e por você? Você entendeu que Jesus, ele foi até aquela cruz, ele passou o domingo, a sexta e o sábado ali naquele sepulcro, e no domingo ele ressuscitou, como ele tinha deixado escrito, como a palavra de Deus estava escrito, que no terceiro dia ele ressuscitaria para a vida eterna. E ele veio, e foi mais de 500 pessoas que viu ele subindo em glória. E ele falou assim, ó, não fica aí preocupado não. Não fique preocupado não, que eu vou para o Pai e vou preparar um lugar que não é comparado a nada nessa terra. É um lugar que não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais tristeza. Essa é a grande revelação do terceiro dia. É a vida eterna. É a vida eterna. Ele triunfou nessa terra para mim e para você ter o direito dessa vida eterna. Foi o grande portal do céu que ele abriu para mim e para você. Amém? Então, essa é a conclusão desses 3 dias. É a vida eterna que ele conquistou novamente para mim e para você. Então, se você está passando aí por alguma situação, eu quero dizer para você, nada pode tirar o direito que Jesus conquistou naquela cruz por mim e por você. Receba nessa noite aí. Receba nessa noite essa palavra no seu coração. Essa é a grande revelação da palavra para nossas vidas. Jesus, ele verdadeiramente, ele foi até aquela cruz por mim e por você. E em Romanos 10:10 diz assim, que se você crer com o coração e confessar com a sua boca, você tem direito dessa vida eterna. Amém? Então, nessa noite, eu quero convidar você que talvez está enfermo. Eu quero dizer para você que Isaías capítulo 53, versículo 4, 3 e 4, diz assim, que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Quer dizer, você não precisa mais
ser castigado, porque Jesus Cristo, ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então eu quero convidar você a orar nessa noite. Talvez você está precisando de uma oração aí especial. Abre o seu coração e fala com ele. De mim mesmo, eu não posso fazer nada. Eu sou pecadora como você, eu erro como você. Eu tenho os mesmos defeitos, talvez, que você tem, mas há uma diferença quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos humilhamos aos pés do nosso Deus e nos entregamos a Ele e confessamos que nós aceitamos que Jesus, ele foi naquela cruz pelos nossos pecados. Ele teve o momento de luto, que foi o sábado, o descanso dele, mas no domingo ele ressuscitou em glória, para que eu e você pudéssemos receber toda a vitória que vence o pecado e o mundo. Amém? Então eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos onde você estiver, para nós podermos falar com o Senhor nessa noite, falar com Ele da grandeza dEle, e toma aí a vitória, receba aí a vitória, pega essa vitória para a sua vida, toma posse dessa vitória, porque Jesus Cristo, Ele te dá essa vitória nessa noite, não sou eu, nós não somos nada, mas Jesus, Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos orar? Se você tem um pedido de oração, deixa aí depois escrito aí, que eu vou estar orando por você. Nós vamos estar orando. Eu estou orando 3 horas da manhã e eu vou apresentar a sua vida. E eu sei que Deus, Ele vai fazer um milagre na sua casa, na sua família. Deus, Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós necessitamos. Talvez tem coisa que você nem lembra mais. Deus, Ele quer realizar na sua vida, Ele quer fazer com que os seus sonhos venham brotar novamente. Comece a sonhar de novo. Amém? Vamos orar? Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu apresento agora, meu Deus, as nossas vidas. Pai, cada um, Senhor Jesus, cada um dos teus filhos, meu Pai, que está ouvindo, meu Deus, essa palavra, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor é que cuida, meu Pai, dos teus filhos. Eu sei que o Senhor é que cuida de cada um de nós. O Senhor conhece cada detalhe, cada luto, cada, ó Pai querido, choro, cada lágrima. Senhor, visita essa casa agora, meu Pai. Deus, a tua palavra diz, meu Deus, em Isaías, que o Senhor verdadeiramente levou sobre si. E eu creio na sua palavra, eu creio na palavra do Senhor. Por isso, meu Deus, que na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu determino, Senhor Jesus, cura nessa casa. Não, ó Pai querido, que nós merecemos, mas porque o Senhor nos deu esse direito na cruz do Calvário. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra nessa casa, meu Pai, com teu poder. Espírito Santo, convence, Senhor, cada um, ó Pai. A tua palavra diz, meu Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Da mesma forma, meu Deus, que o Senhor, ó Pai, quer curar o corpo, o Senhor quer curar a alma também. Então entra, meu Pai, nessa vida, nessa casa, nessa família. Transforma, Senhor Jesus, transforma cada coração. Pai querido, fala em cada vida. Vem, ó Pai querido, impactar, meu Deus, cada coração nessa noite. Pai querido, onde houver enfermidade, entra, ó Pai, com poder de cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu venho, Senhor Jesus, apresentar cada família, Senhor, do nosso estado. Pai, nós apresentamos, ó Pai, os líderes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Pai, nós apresentamos cada um deles. Pai, nós apresentamos cada criança, cada homem, cada mulher. Pai, cada jovem. Deus, entra, meu Pai, em providência. Protege, meu Pai, coloca o teu sangue sobre cada família, sobre cada casa. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos. Já louvamos, meu Pai, e já agradecemos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós enquanto nós estamos dormindo. Enquanto, ó Pai, nós estamos acordados, o Senhor está cuidando de nós. Pai, muito obrigado.
Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um da nossa família, dos nossos filhos, da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus eu já te louvo e te exalto. Abençoa cada um que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Queridos, compartilha aí essa mensagem, fala aí, se você tem um pedido de oração, coloca aí que nós vamos estar apresentando, tá? O Deus que cura, o Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso para nos surpreender com aquilo que nós estamos pedindo para Ele, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que está aí ouvindo essa mensagem, está compartilhando, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, amém? Até o próximo, Deus abençoe, fica todos na paz.